Irmãos, é comum quando alguém vai ao meu gabinete, seja aqui ou lá em São Paulo, perguntar quando vê os livros da minha biblioteca, se eu já li aqueles livros todos. E obviamente que eu não li todos os livros. Mas é comum também as pessoas perguntarem: pastor, o senhor já pregou em todos os versículos da Bíblia ou em todos os capítulos da Bíblia? E obviamente eu não preguei em todos os capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ouvir um sermão sobre uma parte da Bíblia que eu nunca preguei em 44 anos que eu prego o Evangelho. Portanto, para mim, será um desafio muito grande falar de algo dentro daquele propósito que nós colocamos hoje pela manhã, de chegar até o final deste mês, junto com a equipe pastoral, falando sobre o Natal de Jesus antes do Natal. As mensagens de Natal que começaram hoje, o último domingo de novembro, que antecede o período do Advento, que são os 4 domingos que vão convergir para o dia de Natal, são mensagens que tentam antecipar o dia de Natal. Claro que nós sabemos que não há precisão histórica, e nem é esse o propósito de dizer que no dia 25 de dezembro, exatamente naquele dia, Jesus nasceu. Provavelmente nem foi nessa data, mas nós entendemos que, para além da data, o que nós festejamos no Natal é o significado da vinda do Filho de Deus. Quando o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Filho de Deus, o Redentor, veio. E porque ele veio, nós festejamos e nós celebramos. Hoje pela manhã, nós começamos essa série de mensagens lembrando de Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 4, de como Deus preparou todo o tempo, as civilizações que antecederam a vinda de Jesus, a que estava dominando a terra prometida, a terra de Israel, naquela época, que era o Império Romano, de como Deus fez com que todas as circunstâncias convergissem para aquele momento em que Jesus veio, para produzir o maior impacto, e mais do que isso, para permitir a propagação de todo o Evangelho em todo o mundo conhecido de então. Vimos que uma das características desta vinda é que ela culmina, ela traz o ápice, ela converge e faz com que toda a plenitude daquilo que era prometido, ou que foi prometido na antiga aliança, se cumpre cabalmente em Jesus Cristo. De modo que, havendo Deus outrora falado aos nossos pais de muitas maneiras, pelos profetas, é assim que começa Hebreus 1, verso 1, hoje nos fala por meio de Jesus Cristo. E a descrição que o escritor aos Hebreus fala de Jesus Cristo mostra que, de fato, ele é especial. Ele é o cumprimento perfeito, porque ele não apenas faz o sacrifício perfeito, não apenas ele demonstra perfeitamente na sua obra tudo aquilo que foi profetizado antes, mas ele também nos dá o verdadeiro motivo para celebrar o Natal. Agora, nós vamos visitar uma das mais antigas profecias sobre a vinda de Jesus Cristo. Alguns dizem que há mais de 400 profecias no Antigo Testamento, com detalhes que seria absolutamente impossível, do ponto de vista estatístico, que fosse apenas uma coincidência. Coisas que falam acerca do como Jesus haveria de nascer, de como Jesus haveria de viver, das coisas que ele pregaria, de aspectos e fatos que aconteceram na vida dele, de como ele haveria de morrer, e detalhes que eram desconhecidos e virtualmente impossíveis 700, 1000 anos antes de Cristo. Essa profecia está no livro de Gênesis, talvez seja a segunda referência acerca de Jesus, daquele que viria. A primeira possivelmente acontece logo depois da queda, quando em Gênesis capítulo 3, verso 15, diz que aquele que viria como semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e ali estava aquilo que a gente chama de proto-evangelho, a esperança de que aquela morte trazida pelo pecado não era o capítulo final, que haveria salvação trazida pelo descendente da mulher, daquela mulher que ali era a primeira de toda a humanidade. Essa profecia que nós vamos ministrar sobre ela hoje, ela está em Gênesis capítulo 49, no verso de 8 ao verso 12. E ela faz parte de um momento da história do povo de Deus,
em que Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, o terceiro grande patriarca dos judeus, está se despedindo da vida. E diz o texto, logo no versículo 1 desse capítulo, que Jacó chama os seus 12 filhos e promove ali a sua bênção sobre cada um deles de maneira personalizada, para cada um uma bênção específica, que era uma despedida, mas também era, além de uma bênção, uma profecia daquilo que haveria de acontecer. E quando chega no versículo 8, tendo ele já profetizado e dado a bênção a Rúben, o seu primogênito, a Simeão e Levi, os que vieram depois na ordem cronológica, ele então se volta para Judá, o seu quarto filho. E então ele diz no verso 8, e eu leio na versão Almeida atualizada, que está sendo projetada aí, você pode acompanhar, seja qual for a versão que você tiver em mãos. Diz assim o texto: Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão, e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, louvado e bendito seja o teu nome, porque podemos te louvar, te bendizer, falar contigo em oração e ler a tua palavra. E no momento em que vamos nos deter sobre ela para expor ao teu povo a tua mensagem, nós rogamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento e a nossa mente para, iluminados por ti, sermos por ti abençoados. Fala conosco, ó Deus, de maneira que não apenas escutemos aquilo que está exposto e que é a tua palavra para todos os tempos e todos os povos, mas de maneira muito especial, a aplicação desta palavra, que é a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois assim oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido falar que um dos nomes pelos quais Jesus é conhecido é que ele é o leão da tribo de Judá. Esse é um dos seus epítetos, um dos seus nomes, um dos seus títulos. Judá é a tribo real, de lá veio Davi. De lá Jesus nasceu, quando nasceu em Belém de Judá. Portanto, a relação que Jesus tem com essa tribo e com o seu patriarca, que dá nome à tribo, precisa ser vista de uma maneira muito clara como não uma coincidência ao longo da história, mas como um propósito de Deus. Curiosamente, Jesus não é da tribo de Rúben, o primogênito. Seria o natural que, sendo ele aquele que haveria de ser a expressão exata, mais perfeita do amor de Deus, que a bênção de Deus estivesse sobre ele de maneira especial, como está sempre sobre os primogênitos, segundo a lei do Senhor. Lembre que os primogênitos recebiam uma herança a mais do que os demais filhos, e a eles cabia o direito do patriarcado, ou seja, no falecimento do pai, era ele que se tornava o arrimo de todo o clã, dos seus irmãos mais velhos, mais novos, de suas irmãs, dos seus sobrinhos e, obviamente, dos seus filhos. Mas Jesus não é da tribo de Rúben. Curiosamente, Jesus também não é da tribo de Levi.
Apesar dele ser sumo sacerdote e os sacerdotes serem todos da tribo de Levi, Jesus é de uma outra ordem. Ele é da ordem de Melquisedeque, um sacerdote que não era da tribo de Levi. Na verdade, se fala acerca dele que nós não sabemos de onde ele vem, nem qual o final dos seus dias. Na verdade, ele é um tipo, uma tipologia, uma aparição anterior à própria encarnação de Jesus Cristo e que representa aquilo que nós chamamos de cristofania ou teofania, uma aparição de Deus por meio de uma personagem da história. Apesar de ser, então, o rei, apesar de ser também o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus não é descendente de Rúben, nem de Levi. Apesar de José ser aquele que vai ao Egito e se torna o redentor do seu povo, porque foi por intermédio dele que toda a descendência de Jacó foi preservada, Jesus também não é descendente de José. Por que Jesus é descendente de Judá? Por que ele é chamado de leão da tribo de Judá? E o que tem esse texto com outros tantos textos na Escritura Sagrada que dizem exatamente isso, que ele é o leão da tribo de Judá. Se você for para Apocalipse, capítulo 5, verso 5, você vai ver nas palavras que João descreve a visão que tem a pessoa de Jesus. Veja aí projetado Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Diz que um daqueles anciãos que João vê, naquele momento glorioso em que o trono de Deus é revelado, diz assim: não chores. Falando para João, que estava vendo ali um papiro, um rolo de um livro que estava selado com 7 selos e que não podia ser aberto, a não ser por alguém que fosse digno. E aquele anjo, aquele ancião, melhor dizendo, diz a João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro, o que significa que ele é o Senhor do tempo e da história. Porque à medida que os 7 selos são abertos, o desenrolar dos últimos fatos da história começam a acontecer, que culmina com a última trombeta, no último selo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Curiosamente, ele é chamado, portanto, de leão da tribo de Judá e não leão da tribo de Rúben, leão da tribo de Levi, leão da tribo de José. Embora todos esses irmãos de Judá fossem muito importantes para a história da redenção. Nós olhamos na bênção que Deus dá para Judá, pela boca do seu pai Jacó, razões pelas quais Judá é escolhido como a tribo real. E a bênção que Judá recebe tem palavras-chave que mostram essa realeza, a começar do fato que o símbolo de Judá é um leão, que nós aprendemos desde a nossa infância, que é o rei dos animais. Efetivamente, naquela época, onde havia leões, inclusive na região da Península Arábica, de Israel, na Síria, Jordânia e assim por diante, não havia nenhum animal que tivesse mais força e mais domínio territorial do que o leão. Ele certamente não era o mais forte dos animais, talvez o elefante lhe seja um páreo duro, você dificilmente vê nesses programas da National Geographic um leão sozinho atacando um elefante adulto, porque é demais para ele. Mas certamente o seu porte e o seu domínio territorial dão a ele esse título de leão dos animais, ou melhor, rei dos animais. Quando Judá tem o seu símbolo como sendo o símbolo do leão, ele está falando de algo que é mais do que um animal, mas um sentido, um significado. A palavra Judá significa louvor, elogio, reconhecimento. Significa, portanto, que quando Deus dá a Jacó o seu filho Judá, ele louva a Deus e por isso o nome do menino passa a ser louvor, reconhecimento, elogio. Sendo, portanto, um leão da tribo de Judá, Jesus é aquele que representa a expressão mais clara de domínio real de Deus sobre tudo e sobre todos. Domínio esse que deve produzir em nós louvor e reconhecimento ao seu nome. Apesar de não ser uma típica bênção moderna,
e contemporânea, como eu e você damos aos nossos filhos, quando eles se despedem para ir para a escola ou quando eles saem para viajar, essa bênção, por mais criptografada que seja, tem alguns sentidos muito importantes. Ela começa dizendo que os irmãos de Judá, veja aí no verso 8, o louvarão, ou seja, o reconhecerão, o elogiarão. E a razão disso é porque a mão de Judá estará sobre o pescoço dos seus inimigos. A palavra que está aí em hebraico, pescoço, é na verdade nuca, a parte de trás do pescoço. A ideia é que quando alguém consegue subjugar outro, mesmo o inimigo, com uma mão sobre o seu pescoço, a ponto de o imobilizar, ele tem controle completo sobre aquele ser, seja um animal, seja um outro ser humano. Em outras palavras, quando diz que Judá, os seus irmãos o louvarão, e a sua mão, a mão de Judá, estará sobre o pescoço dos seus inimigos, significa que ele tem domínio sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre o inimigo de Deus, sobre os inimigos de Deus. O texto continua dizendo que os filhos de seu pai, ou seja, os seus irmãos, os demais 11 irmãos de Judá, se inclinarão diante de você. O ato de se inclinar, de fazer um ato genuflexório, de submissão, olhando para o chão e não fitando os olhos de alguém, significa submissão. Significa reconhecimento de uma autoridade ou de um poder, de uma posição que lhe é superior. Quando o superior se apresenta diante do inferior, ele olha de cima para baixo, mas quando o inferior se apresenta diante do superior, ele baixa a cabeça e só olha para os olhos do superior se lhe for permitido. Essa é a pompa, a circunstância e o cerimonial de qualquer tempo e de qualquer época. Em outras palavras, do verso 8, nós estamos falando de domínio e de controle que Judá teria sobre os seus irmãos e sobre os seus inimigos. Vejam os opostos. Não há ninguém mais próximo de nós do que irmãos, não há ninguém mais distante de nós do que os nossos inimigos. Em outras palavras, essa profecia significa que ele teria domínio sobre aqueles que o conhecem de perto e o louvam porque sabem as suas qualidades, os seus atributos e o seu caráter, como um irmão conhece outro, e também terá domínio sobre os de longe, que ele chama de inimigos, a ponto de colocar a sua pata como um leão sobre a nuca dos seus inimigos e imobilizá-los e dominar sobre tudo e sobre todos. Ele está falando, portanto, no verso 8, de domínio. Judá teria domínio. Curiosamente, o domínio de Judá já se expressa nas interações dele com seus irmãos. É Judá, por exemplo, que impede que seus irmãos matem José na história. É Judá que dá a eles a sugestão para que eles, ao invés de matarem, vendam José àqueles que eram os mercadores. E com isso ele acaba salvando seu irmão. É Judá que chega de volta para Jacó, quando José retém Benjamim, o filho mais novo, e diz assim: olha, eu quero dizer para o senhor que estão pedindo agora o resgate por Benjamim. E ele é o Judá que coloca-se no lugar do filho mais novo de Jacó e diz: eu posso ficar no lugar dele, mas libera meu irmão mais novo, senão meu pai morrerá de desgosto, porque ele já perdeu o seu filho José, porque até então era isso que Jacó pensava ter acontecido, e agora não suportará perder Benjamim, o filho da sua consolação. Portanto, Judá é aquele que, mesmo tendo um domínio de uma mão de um leão sobre a nuca dos seus inimigos, esse domínio não é violento, não é agressivo, não é um domínio de uma besta fera, não é um domínio de um animal irracional que age por instinto e que domina sobre as coisas com violência, mas é o domínio de um controle, e muitas vezes nos bastidores da história, como Judá efetivamente fez diante dos seus irmãos. Observe que no versículo 9, ele é chamado de leãozinho, Judá é um leãozinho, e da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa
quem o despertará? Essa pergunta, quem o despertará, é em que tempo ele se revelará como esse que é aparentemente um leãozinho, lembra? Uma criança indefesa na manjedoura, mas que em algum momento se revela como o grande rei, que não é um leãozinho indefeso, mas o Senhor do tempo da história, sobre tudo e sobre todos. Ele fala aqui, portanto, do leãozinho que nasce como uma criança, como Jesus nasceu, e ao mesmo tempo fala de um rei que, quando é despertado, voltará não como um cordeirinho ou um leãozinho, mas como Senhor, como ele voltará, e assim é a profecia. Quando chega no versículo de número 10, ele então revela a essência dessa profecia em forma de bênção que Jacó dá sobre o seu filho Judá. Ele diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que ele venha, ou até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Cetro é símbolo de reinado. Cetro é aquele bastão que normalmente representava o poder do rei, de modo que quando ele baixava o cetro ou estendia o cetro para um súdito, significava bênção ou maldição. E quando ele batia o cetro sentado no seu trono, todos se calavam, porque representava o poder real. Normalmente em cima do cetro havia o sinete real, e esse sinete real dizia de que casa aquele rei é, o símbolo, o brasão ou o que fosse. De modo que quando esse texto fala de cetro, ele está falando da realeza de Jesus e dizendo que essa realeza não se afastará de Judá, significando que nenhum rei, na sucessão de todos os reis a partir de Judá, e particularmente a partir de Davi, que também é da tribo de Judá, deixarão de ser daquela tribo. Agora, o que tudo isso, esse reinado, particularmente esse cetro e essa tribo de Judá tem a ver com Jesus? Se você for para Lucas, no início do Evangelho, você vai ver uma coisa muito interessante. Porque Jesus é filho de Maria, que é da tribo de Judá. E José também é da tribo de Judá. E quando Lucas vai descrever o início do Evangelho, de como Jesus Cristo nasce, ele tem um pequeno problema para explicar. É que, àquela altura, Maria e José não habitavam na tribo de Judá, ou naquilo que era chamado de Judeia, na região onde se encontrava Jerusalém. Por isso, Lucas explica que o que fez com que Jesus nascesse foi um decreto que acontece e que é descrito no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. E aqui eu quero que você entenda, o decreto é de um César, que nada tem a ver com essa história e não conhece a profecia. Decreto que ele decretou para que houvesse um censo religioso. Diz o texto que naqueles dias, Lucas 2:1, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para se recensear. E, obviamente, Israel estava debaixo do império, todos ali tinham que recensear-se. Mas veja o que é que diz. Este é o primeiro recenseamento que foi feito quando Quirino era governador da Síria. Há pessoas que acham que a Bíblia é um livro que foi inventado, foi criado, história de carochinha. Hoje se sabe que esses dados históricos que estão registrados aqui, de fato, batem com a história geral. Diz que todos iam, então, verso 3, alistar-se cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, lá no norte, onde ele morava, e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, que era chamada de Belém, Belém de Efrata, que Miqueias vai dizer na sua profecia, mais de 400 anos antes de Cristo, que seria o lugar onde o Redentor, o Messias, nasceria. E tudo isso César Augusto nada sabe.
Ele apenas decreta, e quando decreta, diz que todo mundo deve voltar para a sua cidade de origem, para a sua origem e lá recensear-se. E aquela que haveria de ser a mãe de Jesus estava em Nazaré, lá no norte, a Galileia, enquanto que Judeia estava aqui no sul. Deus usa um recenseamento de um imperador pagão, inimigo do império, para mexer os pauzinhos da história, nos bastidores da história, e a profecia se cumprir. E diz o texto que ele saiu para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ter a criança. E aí, Jesus, que tinha tudo para nascer na Galileia, nasce na Judeia, na terra de Judá, para cumprir a profecia de Gênesis capítulo 49, que Judá nunca imaginou que seria assim, e que Jacó, que o abençoou, falou pela boca de Deus e na sua bênção profetizou sem também nada saber dessa história. Ou você acredita que tudo isso é uma feliz coincidência, e aí você precisa crer mais na coincidência de tantos dados que, de repente, conseguem convergir na história, do que simplesmente confiar que Deus está conduzindo todas as coisas. É mais simples entender, portanto, que quando Jacó profetiza para o seu filho, sem saber, quando diz assim, que o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, que ele estava prevendo, sem saber, que o futuro de Judá passava pelo cetro real, que nunca sairia do seu território nem da sua descendência. Agora, e como é que isso está ligado, então, a Jesus? Por conta dessa frase aqui, até que venha Siló. Essa frase é uma das mais enigmáticas de toda a Bíblia. Siló era uma cidade que, antes de Jerusalém ser o lugar do templo, era um lugar de peregrinação, onde as pessoas iam adorar. Portanto, era uma cidade. Mas quando os historiadores vão ver, e particularmente os intérpretes de como o hebraico é escrito, começam a entender que esse Siló aí talvez não se refere a uma cidade, mas a uma pessoa. Por quê? Porque a melhor tradução para essa frase, até que venha Siló, na verdade é até que venha aquele de quem é o direito. Porque a palavra Siló significa paz. Ou seja, até aquele de quem é o direito fazer plenamente a paz. Você lembra quando Jesus diz em João capítulo 14, verso 27, quando está se despedindo dos seus discípulos, eu vos dou a paz, não vos-la dou como dou ao mundo. Você se lembra que ele é conhecido em Isaías como o príncipe da paz? Você se lembra, portanto, que quando Jesus fala sobre paz, ele está repetindo o que Isaías capítulo 9, 6 e 7 diz, quando e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E quando Jacó está profetizando que tudo isso acontecerá até que venha o grande rei chamado Siló, que é paz, e a quem pertence o direito de fazer a paz, que nenhum dos reis anteriores conseguiu fazer, ele, na verdade, está pré-profetizando a vinda do Senhor, o príncipe da paz. Ele não sabia nada disso. Ele não podia ter criado isso. Ele não inventaria isso. Ele não sabia isso. Ele abriu a boca e Deus colocou as suas palavras na boca de Jacó. E ele falou para aquele menino, que aquele, na verdade, já era um homem, chamado Judá, o louvor, que ele era a origem da tribo, de onde viria o Redentor, o Rei sobre tudo e sobre todos. E por que sobre tudo e sobre todos? Porque a última frase do verso 10 diz, até que venha Siló, e a ele Siló, esse príncipe da paz,
obedecerão todos os povos. Não se tratava de um rei de paz para os judeus, mas de um rei de paz para todos os povos. Quando você vê todas as descrições acerca do novos céus e nova terra, da restauração de todas as coisas, que passa pela volta de Jesus Cristo, todas as descrições são descrições de um reino de paz. Algumas até poéticas, porque é dito que o leão pastará junto com o cordeiro, e a criança colocará a mão numa toca de uma serpente e não será picado. Falando de uma paz que é impossível ao homem, que não tem nenhum poderoso do universo, e se você está acompanhando os últimos eventos, nem mesmo o mais poderoso dos governantes consegue garantir paz nesse momento da história. Numa semana, faz-se um acordo, 2 dias depois, o acordo é rompido. Numa semana, garante-se a alguém algo, na outra semana se perde a garantia, porque pelas conveniências políticas, econômicas e sociais, a paz simplesmente se tornou uma moeda de troca e não um objetivo final. Mas este que aqui está é aquele que é Siló. A ele obedecerão todos os povos e por isso haverá paz, porque haverá só um rei que dominará sobre tudo, sobre todos, cuja pata, cuja mão subjugará os seus inimigos pela nuca, e a paz reinará como fruto da justiça. Diz o texto, ainda no versículo 11, um episódio em particular, que certamente você vai associar à última semana de Cristo. É quando diz que ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta. Lembra de alguma coisa? Lembra do domingo chamado Domingo de Ramos? Lembra de como Jesus andou montado num jumentinho, o filho de uma jumenta, que não tinha sido montado ainda para cumprir a profecia? E todos, com os seus ramos, o louvavam, assim como Judá louvou, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que era uma expressão reservada apenas ao Messias, reservada na história, deixada no cantinho para quando o Messias aparecesse, que não era usada para nenhum dos reis anteriores, mas que o povo, de uma maneira absurdamente inesperada, reconhece naquele jumentinho e naquele que estava sobre ele, o rei, o Messias, a ponto de dizer, bendito que vem em nome do Senhor, reconhecendo o seu caráter messiânico. E aqui está Jacó, 2.500 anos antes disso acontecer, profetizando como uma promessa a um filho, que é o tataravô de Jesus. Você consegue entender que isso não pode ser coincidência? Você consegue perceber que nesta profecia, em forma de promessa e de bênção, Jesus começa a ser preparado, previsto, profetizado. E é por isso que esse texto, apesar de ser uma bênção que seria vista em qualquer circunstância como uma bênção casual de alguém, e, no entanto, é uma profecia das mais antigas sobre a vinda de Jesus Cristo e a sua obra. Pois bem, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. E diz o texto que ele lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os intérpretes não conseguem chegar a um consenso. Alguns entendem que isto é um pleonasmo, significando que a riqueza deste rei é tão grande que ele consegue usar o vinho para lavar as roupas ao invés da água. Tal é o desperdício da sua riqueza. Eu particularmente não entendo dessa maneira, alguns entendem, mas eu compreendo que quando ele diz lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas, ele não está falando simplesmente da riqueza do rei, mas da maneira como esse rei haveria de morrer. Porque se você recorda direitinho, a capa que foi tirada
Sobre ela respingou o sangue de Jesus no Calvário. Aqueles soldados romanos jogaram sorte sobre a capa, que lhe foi tirada. Veja que ele diz assim, que há um simbolismo deste vinho que lava essa capa em sangue de uvas. Que uvas dão sangue, irmãos? A não ser aquela que simboliza na ceia que nós cantamos o sangue de Jesus derramado no Calvário. Portanto, não se refere da riqueza deste rei, mas se refere à maneira como esse rei, apesar de ser um leão e colocar a sua mão na nuca dos seus inimigos, morrerá uma morte sangrenta. Não de uma pessoa indefesa, mas de uma pessoa voluntária. Porque diz o texto que ele lavará. Veja, é ele o agente da ação, batendo o encontro àquilo que Jesus diz quando diz assim: ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Sou poderoso para dar e para retomar. Jesus não morre por obra de judeus nem de romanos, eles são apenas instrumentos. E várias vezes no Evangelho é dito para que se cumprisse as Escrituras, de modo que judeus e romanos são apenas instrumentos daquilo que Deus queria fazer com seu Filho, o rei que morre como um cordeiro, o rei que sangra voluntariamente, apesar de ser como um leão. Diz o texto que os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. A brancura do leite representando a pureza e o vigor e a vitalidade de olhos que estão cheios de sangue, que estão com os olhos de sangue, que representam também aquela imagem de Apocalipse, quando João tem a imagem e os olhos daquele que ele vê são cheios de fogo, cintilantes, vibrantes, cheios de vida, embora tivesse morrido. Perceba, portanto, que todo esse texto de capítulo 49 de Gênesis, do verso 8 ao verso 12, aponta para esse leão da tribo de Judá. Esse texto é repetido 2 vezes, ou parte deles, posteriormente, em Números 24, 17, e depois em 2 Samuel, capítulo 7, verso 16. E ele se torna uma espécie de mensagem que em épocas diferentes os judeus se lembravam como uma antiga profecia, da época ainda de Jacó e Judá, como um bisneto lembra de algo que o seu pai, o seu avô e o seu bisavô diziam de geração a geração: olha, o cetro não se afastará de Judá. Meu pai dizia, o bastão não sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. Siló está próximo, até que venha aquele que tem direito, e a ele obedecerão todos os povos. Mas é o que acontece, irmãos. Esse povo que tem essa promessa, toma conta da terra que lhe foi prometida e começa a ter, em várias épocas da sua existência, vitórias, mas também derrotas. Perceba que esse é o povo que perde as batalhas para filisteus, para amorreus, para os cananeus ao seu redor. Este é o povo que vê Nabucodonosor II entrando nas portas de Jerusalém, derrubando os portões da cidade santa e pegando todos os utensílios do templo e levando como espólio de guerra. E mais do que objetos, esse é o povo que vê a nata intelectual, política, social e econômica, como Daniel e seus amigos, levado como cativos, e lá passam 70 anos de cativeiro. Esse é o povo que troca de domínios sem ter nenhuma capacidade de se rebelar. De babilônicos vão para os assírios, de assírios para os medos, dos medos para os persas. Eles são uma terra onde todo mundo caminha. Diante de tantos, eles baixaram a cabeça e se submeteram.
foram dominados por Alexandre o Grande, e depois chega a Roma poderosa, que naquela época era quem dominava. Lembre, Pôncio Pilatos era procurador romano, e Herodes o Grande era um rei fantoche, idumeu, que tinha sido colocado pelos romanos para que os judeus não se rebelassem, dizendo que tinha um rei, mas era um rei fantoche. E a grande pergunta que me faz trazer essa reflexão para vocês, caminhando para o final da exposição, é como um povo que tem uma promessa tão gloriosa como essa, viu ao longo das gerações essa promessa aparentemente cair por terra. E ao invés de ter um leão da tribo de Judá, muitas vezes sofreu a derrota de cordeirinhos diante dos leões dos outros povos. Como é que era num belo dia, numa bela ocasião, um pai ou um avô reunindo a sua família ao redor da Páscoa, contando essas histórias gloriosas, e quem sabe o seu filho, ainda que não perguntasse, se questionando no coração e dizendo assim: mas pai, e os filisteus? Mas vovô, e os persas? E os babilônicos? Quando é que então nós teremos esse rei? Vocês entendem porque ele veio para o seu e os seus não o receberam? Não receberam porque não o reconheceram. O rei era diferente demais deste rei. Porque antes de ser rei, ele era cordeiro. Porque o seu reino não era o reino do domínio, da força, da violência, era o reino da paz. O reino não era estabelecido como todos os impérios estabeleceram e então subjugaram também aos judeus. Jesus, em dado momento, Lucas diz assim: o reino de Deus está em vós. E quando ele é preso e colocado naquela circunstância, ele disse: se eu quisesse, eu convocaria milícias do meu exército. E ele não o quer, porque o seu reinado está dentro de nós quando nós o recebemos pela fé, reconhecendo que ele domina primeiramente sobre mim, para poder dominar sobre o mundo. Aqueles homens que ouviram essa profecia ao longo de 2.500 anos, certamente em muitos instantes se entreolharam e disseram assim: mas que profecia é essa? Será que um dia ela vai se cumprir? Será que então Siló chegará e a quem de direito a justiça e a paz serão implementadas? Se nas circunstâncias que nós olhamos, diziam eles provavelmente, não há justiça nem há paz, há domínio e opressão. Perceba que o dilema que eles passaram não é diferente do seu dilema nos dias de hoje. Daqui a algumas semanas você vai estar celebrando Jesus, o príncipe da paz, e queira Deus que até lá não irrompa mais uma guerra nesse planeta. Você estará celebrando a provisão e a graça de Deus sobre a sua mesa, mas milhões de pessoas no mundo não têm o que comer. E a grande questão que se abate sobre o meu e seu coração pode ser a mesma que se abatia por essas gerações depois dessa profecia. Onde está Deus, o rei que reina conforme Jacó profetizou? E aí o Natal se reveste, irmãos, de algo que é mais do que uma celebração, e eu tenho enfatizado, falei isso pela manhã e repito à noite. Natal não é confraternização. Não aceite na sua cabeça, no seu coração, que lá na sua empresa, ou na sua família, principalmente, você vai fazer uma confraternização natalina. Anos anteriores, no mural do meu edifício, vinha convocações para a confraternização natalina. Cada um traga isso, traga aquilo outro, e fazia uma festinha de Natal. E aí, no ano passado, eu cheguei para o síndico e disse: São Paulo, não é questão religiosa não, mas é uma inverdade comemorar o Natal como uma confraternização natalina. Confraternização a gente faz em qualquer época do ano. No Natal a gente não faz confraternização natalina. A gente não faz amigo secreto e aproveita o feriado do Natal porque a gente não vai estar trabalhando. Seu Paulo, vamos fazer
uma mudança nesses cartazes. E aí, para minha alegria, cheguei ontem de viagem e está lá o cartaz falando de Cristo, o sentido do Natal. Quando a gente celebra o Natal, a gente celebra a esperança de que esse rei está prestes a voltar. Jesus é o único rei que nasce como criança e promete voltar como rei. Jesus é o único rei que nasce indefeso, sendo todo-poderoso, mas promete voltar como o rei que domina sobre tudo e sobre todos. E eu e você, à semelhança de todas aquelas gerações que conheciam essa profecia e poderiam se questionar onde está esse rei, precisamos dizer no tempo de hoje, esse rei está reinando na minha vida. Esse rei está reinando no meu ambiente, onde eu influencio como súdito do rei. É isso que você é, meu irmão. Você é um súdito do rei no império das trevas, de onde você foi tirado e que lhe rodeia em todos os momentos da sua vida. Nós não somos apenas pessoas resgatadas para uma fé privativa, que nos dá um carimbo para o céu e nós estamos só aguardando a hora do vagão sair. Nós somos súditos de um reino cuja profecia é ancestral e que em vários momentos da história foi questionada e foi à custa de muita esperança que esse enfim chegou há mais de 2000 anos, quando havia um silêncio profético tremendo e ninguém mais em Israel esperava que o Messias viesse. Tanto é que apareceram tantos falsos cristos que foi preciso que quando João Batista apareceu no deserto da Judeia, o Sinédrio mandasse uma delegação perguntando para ele: tu és o Messias que estamos aguardando ou virá depois de ti algum outro? E ele tinha dizendo assim: não, eu não sou não, eu sou só a voz que clama no deserto, eu não sou nem digno de desatar-lhe as sandálias dos pés, mas arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Hoje, nesse mundo secularizado, nós estamos num verdadeiro deserto da Judeia. Natal virou confraternização, Jesus Cristo é apenas uma figura religiosa, um mestre de religião, semelhante aos demais. Essa nação que, bem ou mal, foi educada e nasceu sob a égide da cruz, símbolo cristão, se torna claramente pós-cristã, sem nunca ter, de fato, compreendido o mistério da cruz. E você e eu estamos aqui, olhando para essa profecia no domingo à noite, que antecede os domingos do Advento, e precisamos ter a certeza e a esperança de que essa profecia está valendo. Ela já aconteceu e se cumpriu em parte. Esse rei já entrou em Jerusalém montado numa jumentinha. Ele era um leãozinho, mas ele foi despertado. E como rei, ele voltará. Por isso que o seu Natal não pode ser uma confraternização natalina. Precisa ser um ato de culto. Um ato de celebração, precisa ser um brado de fé, um grito de esperança, de que esse rei está voltando. Ele veio e está voltando. Nasceu como um leãozinho, morreu como um cordeiro, voltará como o grande leão da tribo de Judá, aquele que desata os 7 selos, porque tem nas suas mãos o tempo e a história da minha vida, da sua vida e de todo o universo. Louvado seja o seu nome. É esse Jesus que a gente celebra no Natal. Não queira mais, não queira menos do que isso, pelo contrário. Não se acomode a um peru com farofa e passas. É mais do que isso. Celebre o rei, porque o cetro está nas suas mãos. Queira Deus, como eu gostaria de que nós estivéssemos vivos para, ao ressoar da última trombeta, de um lado a outro da abóboda celeste, nós virmos o Senhor voltando, reinando, todo joelho e toda língua se dobrando e confessando que Ele é o Senhor. Nós dizemos: Maranata, ora vem Senhor, Rei Jesus.
que Ele reine hoje, que Ele reine sempre, porque foi para isso que Ele nasceu. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, ajuda-nos a, dentro dessa consciência que o Senhor nos dá, de que isto não foi coincidência alguma, que olhando pelo retrovisor da história, nós podemos ver todos os rastros da Tua profecia se cumprindo na pessoa de Jesus. Os fatos controlados supostamente por homens, mas que foram apenas pretextos para Tu cumprires a Tua vontade ao longo dessa história, e que ainda hoje continuam sendo instrumentos do Teu controle sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, ajuda-nos a ser tomados por essa esperança, tomados por essa certeza, e celebrarmos nesse ano de maneira muito particular e especial o Natal do grande rei, do leãozinho, cujo cetro nunca se afastará da sua casa e que ele tem nas suas mãos como Rei Todo-Poderoso. Que cada família aqui presente, com mesa mais farta ou menos farta, com todos ao redor, ou alguns, ou quem sabe, juntando alguns que não são da família, mas são irmãos e amigos, todos possam celebrar o Natal no verdadeiro sentido que ele possui, o Natal do leão da tribo de Judá. É assim que nós te oramos, ó Pai, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.